Olá pessoal, eu sou o pastor Givanildo Costa da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui na Paraíba, louvado seja Deus, em Várzea Nova, louvado seja Deus, no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E para mim motivo de alegria estar aqui mais uma vez para trazer para vocês a santa e a poderosa palavra de Deus. Uma palavra que perdoa, que salva, que liberta, que cura, que prospera, que transforma o mais vil pecador, se tão somente ele crê na palavra de Deus e agir de conformidade com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, louvado seja Deus. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. O importante é que você parou neste momento para assistir esse vídeo, louvado seja Deus, para ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero mandar a paz do Senhor para todos os nossos amados e queridos irmãos que a partir deste momento estão nos ouvindo, estão assistindo esse vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Louvado seja Deus para todos sempre. Glória a Jesus. Os nossos dias de culto aqui na Igreja Senhor dos Exércitos é aos domingos, 7h30 da noite, às terça-feiras, às 7h30 da noite, e às sexta-feiras também às 7h30 da noite, louvado seja Deus, onde eu mesmo estarei pregando a palavra de Deus e ungindo os doentes, os enfermos com o santo azeite, como manda a palavra de Deus. Estarei em nome de Jesus expulsando as doenças, a enfermidade, os males das pessoas, determinando a sua saúde, a sua cura, a sua vitória. E com certeza você que aqui comparecer vai sair abençoado, vai sair curado pelo poder de Deus. Eu quero trazer a palavra de Deus para vocês neste momento, que fica escrito, louvado seja Deus, que está escrito na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4 e o versículo 14. Eu vou ler somente o versículo 14, louvado seja Deus, glória a Jesus, deste capítulo, onde eu coloquei aqui o tema: somos igual a Cristo. Louvado seja Deus. Você pode até se admirar com essa expressão, em eu dizer que somos igual a Cristo, ou pode até não concordar, louvado seja Deus, mas eu provo a você na Bíblia Sagrada que a palavra de Deus diz isso, louvado seja Deus. Então, se você não acreditar na Bíblia, você não acredita em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu vou mostrar isso para vocês. Diz assim a palavra de Deus no versículo 17. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Louvado seja Deus. O apóstolo João, ele está dizendo aqui nesse versículo, louvado seja Deus, ele está dizendo: à medida que vivemos em Cristo, meus irmãos, o nosso amor se torna mais perfeito e completo. Eu estou dizendo a parte A do versículo 17. Louvado seja Deus. À medida, entenda, que vivemos em Cristo. Viver em Cristo é viver na palavra, é viver de acordo com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, o versículo sagrado diz: o nosso amor se torna mais perfeito e completo quando nós agimos de acordo com a palavra, de acordo com os ensinamentos do Senhor Deus. Quando nós praticamos, a palavra de Deus está dizendo que o nosso amor se torna mais perfeito e completo. O nosso amor para com Cristo, louvado seja Deus, e também para com o nosso próximo. Louvado seja Deus. A parte A. E a parte B diz:
E. E. Não é I, é E. E é uma continuação do que foi dito em cima, louvado seja Deus. E assim, quer dizer, dessa maneira, louvado seja Deus, ou seja, à medida que nós vivemos em Cristo, o apóstolo João está dizendo, assim, dessa maneira, louvado seja Deus, o nosso amor se torna perfeito e completo, e nós nos envergonharemos no dia do juízo. Mas, entenda, e nós não nos envergonharemos no dia do juízo, louvado seja Deus, mas poderemos apresentar-nos diante dele com confiança. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus para sempre. Ou seja, o apóstolo João está dizendo aqui que o cristão que permanece em Cristo, repito, viu? Permanecer em Cristo é permanecer na palavra. Porque ele diz o cristão que permanece em Cristo? Porque muitas pessoas começam com Cristo, louvado seja Deus, agindo de acordo com a palavra, e com o passar do tempo, louvado seja Deus, saem da palavra, deixam de agir de conformidade com a palavra, e aí, quando eu e você deixa de agir de conformidade com a palavra, louvado seja Deus, nós não estamos mais em Cristo, e nem Ele está em nós. Então o apóstolo João está dizendo, o cristão que permanece em Cristo, que se esforça para guardar os seus mandamentos, que não vive de conformidade com este mundo, louvado seja Deus, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, por exemplo, louvado seja Deus, diz que nós não é para vivermos de acordo com esse mundo, mas devemos transformá-lo com a renovação do nosso entendimento, ou seja, daquilo que nós entendemos de acordo com a palavra de Deus, nós devemos transformar as situações. O que é transformar? É mudar de visual, mudar de roupa, louvado seja Deus. Conforme o mundo. Quem tem comunhão com Deus, meus irmãos, louvado seja Deus. Está escrito em 1 João, nessa carta que eu estou lendo, 1 João capítulo 23. Quem tem comunhão com Deus, a vida é outra, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E que ama o próximo como a si mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, esse cristão tem a confiança que no dia do juízo ele não será condenado. É o que o apóstolo João está dizendo. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Por quê? Porque não vamos ficar com medo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Não vamos ficar com medo quando chegar o dia do juízo, de nos apresentarmos diante de Deus. Por quê? Porque se nós estamos em Cristo, estamos praticando a sua palavra, então nós estamos confiantes que naquele dia nós não seremos condenados. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, a parte B do versículo, glória a Jesus, a qual é o tema dessa mensagem que eu disse para vocês, né? Que somos igual a Cristo. E você pode não ter acreditado, mas veja o que diz a parte B do versículo 17. Qual ele é, somos nós também neste mundo. Qual ele é, assim como Cristo é, louvado seja Deus. O que é que Cristo é? Cristo é vitorioso. Ou você acha que Cristo foi derrotado? Nunca, nenhuma vez sequer. Louvado seja Deus. Cristo é vitorioso. Louvado seja Deus. Cristo é o Filho de Deus. Nós que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos qual Ele é. Nós nos tornamos filhos de Deus também. Está escrito lá em João capítulo 1, versículo 12 no Evangelho. Louvado seja o nome de Jesus. Então o versículo sagrado está dizendo, qual Ele é, somos nós também neste mundo. Nós não seremos. Observe que a palavra não está no verbo passado, nós fomos, não. E nem está no verbo futuro, nós seremos. Nem está no verbo passado, nem no verbo futuro, está no verbo presente. Qual ele é, qual Cristo é nesse mundo, nós somos também. Você já pensou que privilégio Cristo nos deu, louvado seja Deus, de nos tornarmos filhos de Deus, de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo? Louvado seja Deus, nos deu poder, autoridade para pisar
em serpente, escorpião, em toda a força do inimigo. Quer dizer, Jesus nos garantiu que o mal não nos faria mal algum, louvado seja Deus, o diabo não nos venceria, louvado seja Deus, se nós praticarmos a palavra dele. Então, qual ele é, nós somos também neste mundo. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Quem se une, meus amados irmãos, com Cristo, se torna um só com ele. É o que diz a palavra de Deus, louvado seja Deus. Está escrito lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, louvado seja Deus. Que quem se une com Cristo se torna um com ele. Então, se eu me uno com Cristo e eu se torno um com ele, é o que o versículo aqui está dizendo, eu sou igual a ele, louvado seja Deus. Espiritualmente falando, eu sou igual a ele. Em espírito, eu sou igual a ele, louvado seja Deus. Eu tenho a mesma capacidade dada por ele, é claro, para vencer tudo aqui nesse mundo, assim como ele venceu, louvado seja Deus. Ou seja, a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. A vida de Cristo foi como nesse mundo. Foi uma vida vitoriosa. Louvado seja Deus. Foi uma vida vitoriosa. Cristo não teve uma vida derrotada. Cristo não teve uma vida fracassada. De jeito nenhum. Louvado seja Deus. E você não pense que ele estava aqui 100% Deus. Não, Senhor. Ele deixou as suas prerrogativas. Quando ele veio para a terra, ele deixou as suas prerrogativas com o Pai, louvado seja Deus, e veio em um corpo humano, louvado seja Deus. O que nós sentimos e passamos aqui, Cristo passou. Ele só não fez pecar, louvado seja Deus. Mas o que nós sentimos aqui, ele sentiu fome, ele sentiu sede, louvado seja Deus. A Bíblia não diz que ele sorriu, mas com certeza ele deve ter sorrido porque ele estava numa festa de casamento, e quem está numa festa de casamento não está triste, né? Está alegre, né? Louvado seja Deus. Ele chorou, louvado seja Deus. Ele cansou, ele dormiu, louvado seja Deus. Ele foi tentado, só que ele não cedeu à tentação, né? A diferença é essa, louvado seja Deus. Então a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo, é uma vida vitoriosa. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, é um filho de Deus, uma filha de Deus, se você está com a vida derrotada, louvado seja Deus, é porque você ainda não se tornou-se um com Cristo. É porque você não está agindo de conformidade com a palavra dele, louvado seja Deus. Porque se você agir de conformidade com a palavra dele, não tem como você perder para o diabo. Não tem como você ser vencido pelo problema, não tem como você ser vencido pelas dificuldades, não tem como você ser derrotado, de maneira nenhuma. Por quê? Porque, louvado seja Deus, quando nós nos unimos a Cristo, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, em 1 Coríntios 6,17, quem se une com Cristo se torna um com ele, louvado seja Deus, se torna um só, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Por exemplo, Jesus teve uma vida de obediência a Deus. Foi? Louvado seja Deus. Ele disse certa vez, o Pai sempre está comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quer dizer, eu sempre lhe obedeço. Louvado seja Deus. E lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 3, diz que o dever de todo homem, quer dizer, de todas as pessoas, é guardar os mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus. É obedecer também a Deus. É ter uma vida de obediência a Deus, como Cristo teve. Louvado seja Deus. A pessoa que se une com Cristo, se torna um só com Ele, louvado seja Deus, tem uma vida de oração também, assim como Cristo teve uma vida de oração. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 12, diz que o Senhor Jesus passou a noite em oração. Louvado seja Deus. Quer dizer, ele reservava tempo do seu tempo para buscar Deus em oração, para estar em comunhão com o Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Então, se nós nos tornamos um com Cristo, assim como ele é, nós devemos ser também. Como eu já disse, ele teve uma vida de obediência a Deus, nós devemos ter também. Ele teve uma vida de oração, nós devemos ter uma vida de oração também. A palavra de Deus diz, orai sem cessar, quer dizer, orai sempre. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.
E a oração foi um dos motivos de Cristo ter uma vida vitoriosa. O cristão que não tem uma vida de oração, que não gosta de orar, louvado seja Deus, o cristão que não gosta de orar, ele não gosta de falar com Deus. Então, se ele não gosta de falar com Deus, é porque ele está intrigado com o Senhor. Então, ele tem uma vida fracassada, uma vida derrotada. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O cristão que está unido com Cristo, meus irmãos, ele está sempre resistindo ao diabo. Louvado seja Deus. Por quê? Porque ele tornou-se um só com Cristo. É uma só pessoa. E lá em Mateus capítulo 4, Jesus foi para o deserto e foi tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. E durante esses 40 dias e 40 noites, ele resistiu à tentação. Louvado seja Deus. Então, se eu e você, louvado seja Deus, nos unimos com Cristo, nos tornamos um como Ele, louvado seja Deus, nós também devemos resistir ao diabo. Louvado seja Deus. Quando se fala resistir ao diabo, para muitos crentes, resistir ao diabo é só resistir à bebida, resistir ao cigarro, resistir à prostituição, ao adultério. Isso é do diabo, mas tem muito mais coisa também que é do diabo. Não são só essas coisas. Louvado seja Deus. Quem se une com Cristo, meus irmãos, louvado seja Deus, ele também vence o mundo. Louvado seja Deus. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus Cristo disse, louvado seja Deus, eu venci o mundo, louvado seja Deus. Então o cristão que se uniu a Cristo, que tornou-se um com Cristo, como diz esse versículo aqui, 1 João 4,17, que qual ele é, somos nós também neste mundo. Então, como Cristo é, nós somos, não seremos somente, mas já somos, logo aqui embaixo na terra. Louvado seja Deus. Nós somos um. Quer dizer, nós devemos seguir o exemplo dele. Louvado seja Deus. Nós devemos seguir os passos dele. Nós devemos imitá-lo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, sempre vencendo o mundo. Nós devemos estar sempre vencendo o mundo, louvado seja Deus. Por quê? Porque nós nos tornamos um com Cristo. Qual Cristo é, nós somos também. Então, qual ele venceu o mundo, nós também devemos estar sempre vencendo o mundo. Vencer o mundo é vencer tudo o que há no mundo, louvado seja Deus. E a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz, tudo o que é nascido de Deus, vence o mundo, louvado seja Deus. 1 João, no capítulo 5, versículo 4, diz isso. Todo o que é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus? Aqueles que são filhos de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Tratando-se das coisas materiais, uma criança, quando nasce da mãe, louvado seja Deus, ele é um filho da mãe dele. Por quê? Porque ele nasceu dela, louvado seja Deus. Ele é filho da mãe e do pai dele. Louvado seja Deus. Assim é quem se arrependeu de seus pecados e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida, deixou de ser uma criatura de Deus, porque a pessoa, enquanto não se arrepender de seus pecados e aceitar a Cristo como Salvador, essa pessoa ainda não é filho de Deus ou filha de Deus, é apenas uma criatura, porque foi Deus que criou. Louvado seja Deus. A pessoa só passa a se tornar um filho ou uma filha de Deus quando aceita a Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Louvado seja Deus. Então o versículo sagrado diz, 1 João 5,4, e todo que é nascido de Deus, todo que é filho de Deus, vence o mundo. Não diz que é vencido pelo mundo. O problema é que muitos crentes estão sendo vencidos pelo mundo. Eles estão sendo o oposto do que a palavra de Deus diz. Está sendo o contrário. O versículo sagrado diz, todo que é nascido de Deus, todo que é filho de Deus, vence o mundo. E vencer o mundo é vencer tudo que há no mundo, louvado seja Deus. No mundo existe o pecado, louvado seja Deus. O Filho de Deus, louvado seja Deus. Jesus Cristo venceu o mundo, venceu o pecado. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Então devemos vencer o pecado também, assim como Cristo venceu. Louvado seja Deus. No mundo existe, meus amados irmãos, glória a Jesus, a inveja. Todo que é nascido de Deus vence a inveja. Ele não é invejoso. Por quê? Porque ele é nascido de Deus, ele é um filho de Deus. Jesus não era invejoso, louvado seja Deus. E qual ele é, somos nós também nesse mundo, louvado seja Deus. O Filho de Deus, meus amados irmãos,
Jesus Cristo, ele venceu a mentira. Por quê? Porque ele é a verdade. Ele venceu a mentira. Nesse mundo há muita mentira, louvado seja Deus. Tem pessoas que são viciadas em mentir, louvado seja Deus. O cristão tornou-se um filho de Deus, ele vence a mentira também, porque a palavra de Deus diz, repito, 1 João 5,4, todo que é nascido de Deus vence o mundo, e no mundo a mentira prevalece, louvado seja Deus. Então, aquele que é nascido de Deus, ele não mente, ele fala a verdade. Glória a Jesus. Nesse mundo também existe o ódio, louvado seja Deus. Quantas pessoas que têm ódio do outro, ao invés de ter amor pelo outro, tem ódio, louvado seja Deus. Neste mundo existe o ódio. Jesus Cristo venceu o ódio, louvado seja Deus. Então, qual ele é, nós somos neste mundo. Nós devemos vencer o ódio também. Nós não devemos ter ódio de ninguém. Nós devemos ter amor pelas pessoas e não ódio. Porque o ódio não é de Deus, louvado seja Deus. Neste mundo existe o quê? Existem muitas enfermidades, louvado seja Deus. Cristo venceu a enfermidade? Venceu, louvado seja Deus. Cristo viveu aqui, meus amados irmãos, 33 anos. Durante esses 33 anos que Cristo viveu aqui, louvado seja Deus, ele só enfermou uma vez, só ficou enfermo uma vez. E a única vez que ele ficou enfermo foi com a minha, com a sua, com as nossas enfermidades. Porque dele ele não tinha nenhuma enfermidade. Louvado seja Deus. É verdade, está escrito lá em Isaías. Louvado seja Deus. Que Deus o fez enfermar. Fez Jesus ficar enfermo. Mas com a minha, com a sua, com a nossa enfermidade. Porque dele ele não tinha nenhuma enfermidade. Quer dizer, durante 33 anos, e foi o tempo que ele viveu aqui na Terra, ele não tinha uma enfermidade, uma doença sequer sobre ele. Ele venceu as enfermidades. Então, enquanto eu e você e nós vivemos aqui na Terra, nós também devemos vencer as enfermidades. E não as enfermidades nos vencer. Nós devemos vencer as enfermidades. Por quê? Porque qual ele é, diz o versículo, somos nós neste mundo. Louvado seja Deus. Não é quando chegarmos no céu, não. Nós somos logo agora, logo aqui na Terra. Louvado seja Deus. E quantos cristãos que estão enfermos, que estão perdendo para a enfermidade? Eles não estão assumindo o seu papel em Cristo. Eles não estão assumindo a sua posição em Cristo. Louvado seja Deus. O que há mais nesse mundo? Nesse mundo existem muitas coisas, mas eu vou citar mais algumas. Neste mundo existe crise. Louvado seja Deus. Mas Cristo venceu as crises. Louvado seja Deus. Cristo venceu as crises. Louvado seja Deus. Ele não tinha emprego. Louvado seja Deus. Vamos dizer assim, não tinha emprego, que eu estou falando, depois que ele deixou a carpintaria. Ele foi trabalhar só em prol da obra de Deus. Ele não tinha emprego material. Mas, louvado seja Deus, deu de comer a mais de 10 mil pessoas. Ele venceu as crises, louvado seja o nome de Jesus. Se eu e você somos um em Cristo, e nós somos, que a palavra de Deus diz, nós também devemos vencer as crises. Não devemos falar em crise. E não só deixar de falar, mas devemos vencê-las. Porque nós estamos em Cristo e não em crise. Louvado seja Deus. Nesse mundo há vírus, né? Louvado seja Deus. Há pouco tempo houve o vírus, louvado seja Deus. O vírus, meus amados irmãos, que matou milhares e milhares de pessoas, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Já existiu vários tipos de vírus. O vírus da AIDS ainda existe, louvado seja Deus. Vários tipos de vírus, né? Louvado seja Deus. E ultimamente o da Covid-19, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas devemos vencer não só esse, como qualquer outro vírus, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Por quê? Porque nós nos tornamos um em Cristo. Se Cristo tivesse em pessoa aqui na terra agora, em um corpo, como eu e você estamos, louvado seja Deus. O vírus, meus amados irmãos, da Covid-19 não tinha atingido ele. Se o vírus da Covid-19 batesse nele, louvado seja Deus, o vírus morria. Do mesmo jeito tem que ser comigo e com você. Louvado seja Deus. Qualquer vírus que procurar, que tentar nos atingir, ao ele tocar em nós, ele morrerá. Porque nós temos a vida de Cristo. Louvado seja Deus. E qual ele é, qual Cristo é, nós somos um, igual a ele, aqui na terra. Louvado seja Deus. Então, qualquer vírus, louvado seja Deus.
Glória a Jesus. Eu já tenho, graças a Deus, 55 anos, esse ano eu faço 56, mas nenhum vírus me atingiu até agora e nenhum me atingirá enquanto eu viver aqui na Terra. Você pode dizer, mas pastor, o senhor não pode dizer isso. Não posso dizer como eu já disse. Louvado seja Deus. E quero que você esteja vivo para ver, viu? Louvado seja Deus. Porque, louvado seja Deus, a vida de Cristo está em mim. Louvado seja o nome do Senhor. No mundo existem, meus amados irmãos, muitas brigas. O cristão não deve brigar, louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão, não é Deus de briga, Deus é Deus de paz. Então, como nós somos um em Cristo, como diz o versículo, qual Ele é, nós somos neste mundo, nós devemos também não viver brigando, louvado seja o nome de Jesus, devemos viver em paz, bendito seja o nome do Senhor. Neste mundo há muitos divórcios, milhares de divórcios, louvado seja Deus, né? O diabo tem destruído milhares de casais, louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus diz que ele detesta o divórcio, que Deus odeia o divórcio. Então, como é que eu vou me divorciar? Como é que eu vou querer o divórcio? Se o meu Deus a quem eu sirvo, ele detesta o divórcio, ele odeia. E eu vou querer uma coisa que Deus detesta, que Deus odeia? Jamais, né? Louvado seja Deus. Só quem não tem o temor de Deus é que pode fazer essas coisas. Louvado seja Deus. Nesse mundo há muitas doenças. Os hospitais estão cheios, lotados de pessoas doentes. Louvado seja Deus. Mas, como a palavra de Deus diz, qual Ele é, qual Cristo é, nós somos um nesse mundo, louvado seja Deus. Nós devemos vencer as doenças. Cristo venceu todas elas. Louvado seja o nome do Senhor. Neste mundo, meus irmãos, há muita falta de empregos, louvado seja Deus. O cristão, louvado seja Deus, ele deve estar sempre trabalhando, sempre empregado. Louvado seja Deus. Por quê? Nesse mundo há falta de emprego? Porque o diabo, louvado seja Deus, que é o Deus desse mundo, ele fecha as portas de emprego, de trabalho, que é para ninguém trabalhar, principalmente o cristão, que é para não dar oferta na casa de Deus, não dar o seu dízimo na casa de Deus, e nem sustentar a sua família. Ele não quer. Louvado seja Deus. Então ele fecha as portas de emprego. Mas nós temos autoridade para determinarmos e exigirmos, em nome de Jesus, que as portas de emprego sejam abertas. Louvado seja Deus. Nesse mundo há muita desunião, até mesmo no meio cristão. Quantos cristãos desunidos? Louvado seja Deus. Nós devemos ser unidos. Louvado seja Deus. O próprio Cristo disse, Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Louvado seja Deus. Ou seja, Cristo estava dizendo, Pai, que eles sejam unidos. Louvado seja Deus. O cristão não deve viver em desunião, ele deve vencer a desunião. Por quê? Porque qual Cristo é, nós somos um com Ele. Louvado seja Deus. Nesse mundo há muitos desastres. Nós devemos crer na palavra de Deus, que diz que nenhum mal nos sucederá. Louvado seja Deus. Nesse mundo há muita desonestidade. Louvado seja Deus. Nós devemos ser honestos, porque assim diz a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então, meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe a todos, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Eu tenho certeza que Deus falou com vocês através dessa mensagem. Então glorifique e exalte o nome do Senhor, porque o homem prega, foi eu que preguei, mas quem falou com você foi Deus, não foi eu. Louvado seja Deus. Eu apenas transmiti a palavra dele para você. Louvado seja Deus. E se você gostou desse vídeo, dessa mensagem, divulgue, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal Pastor Givanildo Costa. Eu estou colocando mensagem nova todas as segundas, todas as quartas e todos os sábados, tá certo? E se você quiser deixar o link, deixe, que eu agradeço e Deus vai te abençoar, te recompensar muito mais. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.